Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, voltamos aí para nossa resolução de exercício. Agora eu vou estar resolvendo junto com vocês as questões do PET de vocês. Vou estar resolvendo em 4 questões, vou deixar a 5ª questão do PET de vocês para vocês resolverem, certo? Então, vamos lá. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação da pressão externa. Então, pessoal, a gente tem uma imagem que representa aí a mudança de estado físico da água, né? Que você tem a água líquida e depois ela se transforma em gelo e você tem a água líquida e depois ela se transforma em vapor. Pode-se afirmar que as transformações 3 e 4 são exotérmicas. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia absorvida em 2. Então, pessoal, a gente tem aí as mudanças de estado da matéria. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar qual parte aí é endotérmica e qual parte é exotérmica. Então, a gente já sabe, né? Porque a gente viu as aulas anteriores aí em que eu expliquei que é uma reação endotérmica e uma exotérmica, certo? Então vamos lá. Para a água, pessoal, para a água se transformar em líquido, o que precisa? A água precisa absorver calor para então ela passar do estado líquido para o gasoso, certo? E para a água se transformar no estado sólido, ela precisa absorver calor, liberar calor, certo? Então ela tem que liberar o calor, que é o grau de agitação das moléculas, para que as moléculas se juntem mais, comprimindo, certo? Quando você tem lá a água, por exemplo, coloca dentro de um freezer, no congelador da geladeira de vocês aí, vocês podem ver que com a temperatura muito baixa, a água vai comprimindo dentro da garrafa até se transformar em gelo. Essa aí, pessoal, é a retirada de calor da água, certo? Então, pessoal, dentre essas alternativas aí, qual que é a correta? Bom, vimos aí, as transformações 3 e 4 são exotérmicas. Não. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. Não. Só a 1 que é endotérmica, né? É só a 2 que é endotérmica, né, pessoal? A 3 é exotérmica, porque libera calor. A 4, ela é endotérmica, endotérmica. A 2, ela é endotérmica e a 1 é exotérmica, certo? Então, pessoal, vamos continuar aí. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade absorvida liberada em 4, então essa aí é a letra C. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3? Também não. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2? Sim, pessoal. Então, pessoal, para essa questão, o que acontece? Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre uma liberação de energia, certo? Porque a água precisa, quando a água passa do vapor para o líquido, existe uma liberação de energia, certo? Aí, essa liberação de energia é a mesma energia, é a mesma quantidade de energia que a água absorve para se transformar em vapor, certo? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem aqui a setinha do 1. Então, a quantidade de energia que a água precisa liberar para ela se transformar em líquido é a mesma quantidade que a água precisa absorver, a mesma quantidade de energia que a água precisa absorver para ela se transformar no estado gasoso. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira questão. Seguindo aí para a nossa resolução de questões, vamos aí para a questão 2 e 3.
Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema, certo? Endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema, certo? Exotérmica, sua entalpia final é menor que a sua entalpia inicial, logo sua variação de entalpia é menor que zero, certo, pessoal? Porque quando uma reação libera calor, a sua entalpia é menor do que zero, sinal negativo, lembram? Endotérmica, sua entalpia final é maior que a sua entalpia inicial, logo sua variação de energia, ΔH, é maior que zero, certo, pessoal? Então, para essa questão aí, a gente tem um porém, porque todas as alternativas estão corretas, então não tem nenhuma incorreta aí. Tá tudo certinho, certo? Tanto o número 0, o 1, o 2 e o 3. As 4 alternativas elas estão corretas, pessoal. Então, anotem aí no caderno de vocês que a questão 2 ela é toda correta. Certo? Vamos seguir aí para a questão 3. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Vamos lá. Quando vocês acabam de sair do banho aí, pessoal, e vocês tá fazendo muito calor, certo? Se vocês acabam de sair do banho e está fazendo muito calor, aí vocês acabam sentindo frio. Um pouco de frio quando vocês saem do banho, porque existem partículas de água ainda no corpo de vocês que vão evaporar, certo? E a evaporação dessa água, ela é um processo o quê? É um processo endotérmico ou exotérmico? Vamos lá para as alternativas. A evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. Não. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo. A evaporação da água é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. A evaporação da água é um processo exotérmico e retira calor do corpo. Bom, pessoal, quando você sai do banho aí, ainda existem moléculas de água, certo? No seu corpo que precisam evaporar de alguma forma. Então, para que essa evaporação aconteça, as moléculas de água, elas precisam tirar um pouco da energia do seu corpo, certo? Ou seja, elas é um processo endotérmico, certo? Porque as moléculas de água que ainda estão no seu corpo, elas retiram um pouco da energia, do calor do seu corpo, para que essa evaporação aconteça, certo? Então, para a questão 3 aí, a nossa letra B seria correta. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Então, sempre que vocês saem do banho aí, vocês podem ver que vocês vão sentir um pouco de frio, mas não precisa se preocupar, tá, gente? Porque é um frio normal que você sente, porque as moléculas de água elas precisam tirar o calor do seu corpo para poder evaporar, certo? Então, essa é a nossa questão 3, letra B, certo? Vamos aí seguir para a questão 4. Seguindo aí para a nossa questão 4, pessoal, vamos lá. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são, assim, resfriadas. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que
diminui naturalmente a temperatura da água. Bom, pessoal, o que acontece aí quando você coloca água aí? O seu filtro de barro, provavelmente vocês têm um filtro de barro aí na casa de vocês, e o que acontece nele? Bom, quando você coloca a água lá, vocês podem ver que o filtro, ele mantém a água a uma temperatura ambiente, certo? Então, quando vocês tomam lá, dá para perceber isso, que a temperatura está ou ambiente ou um pouco mais baixa, certo? Porque o filtro tem o poder de gelar a água, certo? Ele tem o poder de gelar um pouco, um mínimo que seja a água, tá? Então, nessa reação, a água perde calor. Entenderam, pessoal? Então, tipo assim, quando vocês têm um filtro de barro na casa de vocês e está cheio de água, a água que está lá dentro, ela está perdendo calor para o filtro, certo? Tanto que se vocês encostarem no filtro lá, vocês vão ver que ele vai estar gelado, um pouco gelado pelo lado de fora. E o que acontece aí, porque o filtro absorve o calor da água, fazendo assim a água gelar, certo? Então essa aí, para a questão 4, a nossa alternativa é a letra B. Aproveitando o embalo aí, pessoal, vou fazer a questão 5 aqui também. Eu falei que eu não ia fazer ela, mas eu vou acabar resolvendo ela aqui com vocês também, certo? Então vamos lá. A seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas, em que ocorrem mudanças de estado físico. Evaporação da água, nevasca, condensação da água. Identifique os processos endotérmicos, exotérmicos e faça um diagrama. Voltando aí para a nossa questão, pessoal, eu tive que dar uma paradinha que eu tive que resolver uma coisa, mas voltando aí para a nossa questão. A gente tem que identificar os processos endotérmicos e exotérmicos e fazer um diagrama representando cada processo citado acima. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos citar aqui os processos endotérmicos e exotérmicos. A evaporação da água. Como dito na questão acima, na questão 1, a evaporação da água, pessoal, é um processo endotérmico, certo? Vamos voltar lá na questão para vocês verem. Então, pessoal, a evaporação da água, para que a água líquida evapore, a água tem que absorver energia, certo? Para que ela evapore, certo? Então, voltando lá para a nossa questão 5 de novo. Nevasca. Para que a nevasca aconteça, a neve, pessoal, a água tem que congelar, certo? E para a água congelar, a gente precisa retirar energia da água. Então, essa energia que a gente tira da água aí é um processo exotérmico, certo? Condensação da água. A condensação da água, pessoal, é a chuva praticamente, né? Mas vamos voltar lá na questão 1, porque ela tem um diagrama aqui certinho. A condensação aqui do gelo aqui para a água, certo? Do gelo para a água. Esse processo aqui a gente precisa adicionar energia na água para que ela volte para o estado líquido, certo? Então, vamos lá. E o que acontece quando a gente adiciona água aí? Quando a gente adiciona energia, na verdade, desculpa, pessoal. Quando a gente adiciona energia na água, esse processo passa a ser endotérmico. Então, vamos lá. Evaporação da água, processo endotérmico. Nevasca, processo exotérmico. E condensação da água, processo endotérmico. Bom, pessoal, essas foram as nossas questões do PET de vocês, que eu resolvi aqui com vocês. Eu não vou fazer o diagrama da quinta questão, pessoal, porque eu vou deixar para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês pensem um pouquinho, imaginem como que vai ser esse diagrama e eu deixo com vocês essa missão, certo? Então, fica assim. Espero que vocês tenham entendido as questões, tenham pegado alguns conceitos básicos de endotérmico e exotérmico, certo? E espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado, até a próxima aula, pessoal.